Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e eu estou muito feliz por você ter acessado o nosso canal. Talvez você sempre passa por aqui, ou não. O certo é que nós estamos juntos implantando a cultura do Reino de Deus nas famílias. E este é mais um vídeo sobre o desafio de ser pais de filhos adolescentes dentro desse nosso quadro devocional para a família. Gente, ser pai de filhos adolescentes é um grande desafio. Vou repetir, eu tenho 3 filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro. E o Pedro está no final da adolescência. Eu sei o que é isso. Bom, hoje eu quero falar sobre 10 dicas para os pais de filhos adolescentes serem bem-sucedidos. Primeira dica: eduquem-se, leiam mais. Pensem na sua adolescência, lembre-se de suas lutas, seus constrangimentos, mudanças de humor e conflitos enquanto amadureciam e esperem isso tudo de seu filho. Pais que sabem mais sobre a adolescência e o que está por vir podem se preparar melhor para lidar com esta fase. Segunda dica: falem com os filhos antes que seja tarde. Vou repetir. Falem com os filhos antes que seja tarde. Fale sobre as diferenças e as mudanças que ocorrerão antes que elas aconteçam. Respondam às perguntas que as crianças têm sem sobrecarregá-las com informação. Se preciso, busquem ajuda de um profissional pediatra, ginecologista ou alguém de confiança. Vocês conhecem seu filho e podem saber o melhor momento de perguntar se ele está percebendo mudanças em seu corpo, tendo sentimentos estranhos ou está triste e não sabe por quê. Um exame de saúde é uma oportunidade para falar. O médico poderá explicar o que esperar nos próximos anos. Preste atenção. Demorar para conversar fará com que seu filho tenha informações erradas e vergonha ou medo das mudanças físicas e emocionais. Quanto antes abrirem o canal de comunicação, melhor as chances de ajudá-lo na adolescência. Oferecer livros sobre o assunto e compartilhar suas memórias deixará os filhos mais à vontade e trará segurança, sabendo que seus pais também passaram por isso. Terceira dica: coloque-se no lugar do seu filho. Eu gosto de repetir isto sempre nas minhas palestras. Coloquem-se no lugar do seu filho. Sentir insegurança na adolescência é normal, gente. Seu filho já não é criança e nem plenamente um adulto. Ajudem-no a compreender que é normal ficar preocupado ou envergonhado, se sentir crescido e às vezes como se ainda fosse criança. Muitas coisas estão acontecendo e ele precisa aprender a lidar com as mudanças, emoções, hormônios, maior liberdade, responsabilidade e decisões. Perceber, lembrar-se disso e ter empatia ajuda os pais a compreender seu filho adolescente e seus problemas e o filho a ter os pais como alguém que está ao seu lado para ajudar. Quarta dica: escolham suas batalhas. Escolham suas batalhas. Adolescentes fazem e dizem coisas estranhas para ver a reação das pessoas. Se expressar sem saber como fazer isso, por não entender o que está acontecendo com eles ou porque estão sendo egocêntricos. Não percam a calma. Pais, não percam a calma. Ou se ofendam caso ele queira tingir o cabelo, pintar as unhas de preto. Pensem antes. Inteligência emocional. Isso poderá ser temporário. Guardem as objeções para coisas sérias, como tabaco,
drogas, álcool ou alterações permanentes na sua aparência. Guarde as suas objeções para coisas mais sérias. Tentem compreender o que ele está sentindo. Conversem e perguntem por que ele deseja se vestir ou ser de uma determinada maneira. Ajudem-no a entender como os outros irão vê-lo. Ele se sentirá seguro perto de vocês quando vir que irão procurar ser compreensivos quando ele der vazão às suas inquietações. Quinta dica: definam as expectativas. Vou repetir. Definam as expectativas. Geralmente, as expectativas e esperanças que os pais têm sobre o adolescente não agradam. Mas para ele é importante saber que seus pais se importam o suficiente para esperar boas notas, que se comporte corretamente e respeite as normas de casa. Ter expectativas adequadas fará com que ele as cumpra. Sem elas, ele achará que seus pais não se preocupam. Veja a importância disso. Agora, sexta dica: informe seu filho adolescente e mantenham-se informados. A adolescência pode ser também uma fase de experimentação, incluindo os comportamentos arriscados. Conversar com os filhos e informá-los sobre temas como sexo, álcool, fumo ou drogas, antes de serem expostos a eles, presta atenção, conversar sobre sexo, fumo, drogas, antes de serem impostos a eles, poderá fazer com que ajam de forma responsável quando chegar o momento. Compartilhem e ensinem valores de sua família e o que acreditam ser correto e incorreto e o porquê. Conheçam os amigos do seu filho e os pais deles e conversem com frequência para criar um ambiente seguro para todos os adolescentes. Os pais poderão ajudar uns aos outros no controle das atividades dos filhos sem que eles se sintam vigiados. Essa cooperação entre pais na criação dos filhos adolescentes é fundamental. Sétima dica: saibam identificar sinais de alerta. Preste atenção, papai, mamãe, saibam identificar os sinais de alerta. É normal haver algumas mudanças na adolescência, mas uma mudança drástica ou duradoura na personalidade ou no comportamento pode indicar que há um problema real e que requer ajuda profissional. Fique atento. Se ele apresentar um ou mais dos seguintes sinais de alerta, fique atento. Por exemplo, ganho ou perda de peso excessivo, problemas de sono, mudanças rápidas e drásticas na personalidade, súbita mudança de amigos, perder aula na escola muitas vezes, tirar notas baixas com frequência, falar ou mesmo brincar sobre suicídio. Vou repetir. Quando o adolescente começa a falar e brincar sobre suicídio, sinais de que fuma, bebe bebida alcoólica ou está usando drogas, problemas com a lei, outros comportamentos inadequados que durem mais de 6 semanas, também são um sinal de problema oculto. O pediatra do seu filho, ou um psicólogo ou psiquiatra, poderá orientá-los a encontrar a ajuda profissional certa para ele. Oitava dica: respeitem a privacidade de seu filho. Ah, como eu gostaria de que todos os pais de filhos adolescentes me ouvissem. Respeitem a privacidade de seu filho. Para alguns pais, tudo que se refere aos seus filhos é problema deles. Por isso, eles têm dificuldade para fazer isso. Para ajudar os filhos a se tornarem adultos, é importante respeitar a privacidade deles. Se notarem sinais de que seu filho pode estar com problemas, então vocês poderão e deverão invadir a privacidade dele para chegar ao fundo do problema. Do contrário, fiquem longe. O quarto, os livros
e-mails e telefonemas devem ser privados. E não se deve esperar que compartilhe todas as ideias ou atividades. Por razões de segurança, saibam onde ele está, o que está fazendo, com quem está, quando retorna, mas não precisam saber todos os detalhes e nem esperar ser convidado a acompanhá-lo. Tenham confiança e deixem seu filho saber que vocês confiam nele. Se a confiança for quebrada, deixe-o saber que irá desfrutar de menos liberdade até a recuperação. 9ª dica: monitorem o que seus filhos veem e leem. Atenção, pais! Monitorem o que os seus filhos veem e leem. Os filhos têm acesso a muita informação através dos programas de televisão, revistas, livros, internet, as redes sociais. Por isso, fique atento e ciente sobre o que eles estão assistindo, ouvindo ou lendo. Não tenha receio de estabelecer limites para a quantidade de tempo gasto na frente do computador ou da televisão e de saber o que seu filho está aprendendo com os meios de comunicação e com quem podem estar se comunicando online. Quando estiverem sozinhos, os adolescentes não devem ter acesso ilimitado à televisão, à internet. Ambas devem ser atividades públicas quando a família estiver em casa e também depois de certas horas, por exemplo, depois das 22 horas, para incentivar o sono adequado. É razoável proibir ainda o uso de celulares e computadores depois de certa hora. 10ª dica, preste atenção. Estabeleçam regras adequadas. Escutem, estabeleçam regras adequadas. Assim como faziam quando seu filho era um bebê, o horário de dormir para um adolescente deve ser adequado à idade e ele ainda precisa de cerca de 8 a 9 horas de sono. Então encorajem-no a manter um horário de sono que irá atender a essas necessidades. Recompensem seu adolescente por ser confiável, se ele respeita o horário de se recolher às 22 horas nos finais de semana, aumente para as 22h30 horas. Se desejarem que ele participe dos passeios em família, incentivem-no a passar um tempo razoável junto com a família. Mas seja flexíveis, não se irritando quando ele não quiser estar tanto com vocês. Pensem que vocês provavelmente sentiam o mesmo sobre seus pais. Eu acho que todos os pais fazem esta pergunta. Será que isso nunca vai acabar? O Dr. Steven explica que à medida que os filhos amadurecem, através da adolescência, os altos e baixos emocionais dessa idade diminuirão e eles se tornarão jovens independentes, responsáveis e comunicativos. Ele aconselha a lembrarem-se do lema de muitos pais com adolescentes: estamos passando por isso juntos e vamos superar isso juntos. Eu vou dar um último conselho para os pais. Ame o seu filho incondicionalmente. Constranja-o com amor, porque assim fica muito mais fácil você ensiná-los a ser aquilo que a Bíblia diz que eles devem ser. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Não deixe de assistir o primeiro vídeo, vai te ajudar muito, vai fazer sentido a tudo que eu estou falando aqui. Deixe o seu comentário, sua pergunta aqui embaixo. Se inscreva no meu canal se você não se inscreveu. Divulgue o meu canal na sua família, na sua igreja, para os seus amigos. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você e os seus filhos nasceram para vencer.